Shabbat Shalom a todos, sejam muito bem-vindos. Uma grande bênção e uma grande honra estar junto com vocês nessa noite, no nosso Shabbat, né? Uma abençoada presença de Deus na vida de todos vocês. Você também que está nos assistindo aí pelo nosso canal no YouTube, uma grande honra. Que Deus multiplique bênçãos sobre a vida de vocês e que haja multiplicação, né? Acho que é o tempo que nós estamos. É um tempo de colheita. Não sei se vocês já notaram, digamos assim, é um tempo de colheita. E tudo aquilo que foi plantado, digamos assim, nos tempos aí, o povo está colhendo. Eu fico feliz, porque quem semeou discórdia, rancor, ódio, está colhendo a porção dobrada disso. Quem semeou amor, quem semeou amor ao próximo, está numa colheita assim fantástica que a gente ficar sabendo essa semana. Quem duvidava da fé, hoje tem ela muito mais próspera, muito mais palpável. Como eu sempre falei e sempre provei, fé se toca. Não é só um sentimento, não. Fé é palpável. Ela traz força, ela traz sentimento, ela traz tudo aquilo que a gente precisa para viver no tempo de Deus. E hoje nós vamos realmente seguir esse mesmo caminho. Só falar sobre fé. E o Senhor nos traz uma palavra hoje onde a gente vai ter que decidir e dizer sim para alguma coisa. Ou para a fé, ou para a razão. E nós vamos explicar cada detalhe disso aí. Óbvio que vai continuar amanhã, não vai dar para terminar hoje, obviamente. Amanhã nós já estamos soltando o convite para vocês a partir das 19 horas. Quem quiser comparecer aqui será muito abençoado e vai ter um complemento de palavra fantástico que Deus está preparando já preparou, tá? Já tem até o material, já tem tudo aqui. Mas ele falou, para hoje, isso basta. E ele diz o seguinte no tema de hoje, ele intitula assim, o chamado da fé e o caminho da aliança. O Derech Habrit. E aí ele começa dizendo assim, El Eretz Asher Areka, sai da tua terra para a terra. Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E hoje nossa porção Lerra, que vai de Gênesis 12, 1 até 17, 27, com a Haftará de Isaías 40, 27 até 41, 16. Hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 4 e 5. Lucas 9, versículos 57 a 62. A Epístola de Hebreus, capítulo 11, de 8 a 19. Perdão, de 8 a 19. E Romanos, capítulo 4. O capítulo 5 do livro de Mateus será abordado amanhã. Tá? O complemento da porção será amanhã, conforme vocês olharem na nossa tábua que colocamos lá no nosso site, né, nas Parashot, está dizendo que nós temos que falar de Mateus capítulo 5. Né? Então vai ficar para amanhã. Isso daí para a gente completar essa leitura e estamos acrescentando outras mais que o Senhor vai nos dando durante a semana. E assim também nós vamos nos ajustando dentro disso. E hoje nós temos um ponto interessante que temos que olhar da seguinte forma.
Começamos lá em Bereshit, ou seja, Gênesis, a criação da luz. O famoso haja luz. E Noé, a proteção da luz, ou seja, a arca. A construção da arca, onde a luz remanescente de Deus percorreu o dilúvio até encontrar o novo tempo. E hoje, Leha, ou seja, vai por ti, para ti, o chamado da luz. E aí nós temos que fazer o seguinte, nós completamos hoje uma tríade, que é muito importante nós começarmos a entender esses significados desses estudos, por que é dessa forma e por que é dessa maneira. Porque não é uma coisa só de judeu, uma coisa só de cabalista, ou disso, daquilo, não. Tem conceitos, tem estrutura. E Jesus usava todos esses tipos de ensinamento para que amadurecesse o povo de uma forma sutil, tranquila, e deixasse eles pensando em tudo aquilo que ele tinha para ensinar e passar para todos nós. Inclusive até chegando ao tempo de dizer assim, ainda não é o tempo, vocês não estão preparados para coisas grandes como essas. O Espírito Santo nos revela no dia de hoje. E assim nós podemos nos perguntar, então o que são prisões espirituais? Muita gente faz pregação aí de culto de libertação, disso, daquilo, libertação espiritual e tal, e manifestam o que lá? Demônios. Jesus não fazia nem assim colocações como se fazem hoje. Hoje é um show de horrores, digamos assim. Precisam engrossar a voz, precisam fazer coisas cinematográficas, né? Para cativar o visual das pessoas. Quando o próprio inimigo olhava para Jesus, o que queres tu de mim? Não é teu tempo, Senhor. Não é teu tempo ainda. Mas que queres tu de nós? Nós te reconhecemos como autoridade de Cristo, como autoridade de Deus. Nós te reconhecemos a sua autoridade, mas não é seu tempo. Então, que prisões espirituais nós estamos falando ultimamente? Porque não se trata apenas de uma visão escatológica sobre céu e inferno, imaginários, que nos levam a pensar coisas, em imaginar situações como se fossem cenas de filme. Olha, vem um cara com a serra elétrica lá, é o demônio, é isso e aquilo. Mas o quanto nós estamos permitindo que homens travestidos de homens de Cristo dominam as pessoas. E as pessoas se sujeitam a essa religiosidade. Mas quando a verdade é que Jesus nos promete liberdade. E hoje nós vamos entrar em temas aqui que é para refletir. É para refletir de uma forma tremenda. Foi assim a semana inteira, foi uma coisa que muitas vezes eu ria. Eu falei assim, pai, como é possível as pessoas não acordarem para esse tempo? Muitos falam, está chegando o tempo, está chegando o tempo. Essa semana mesmo mandaram, o Senhor está voltando, aquela coisa toda. Eu falei, Maranata. O cara não entendeu. Não entendeu nem o significado de Maranata. Mas o Senhor mesmo falou. Muitos dirão, sou eu que estou ali, estou aqui, estou acolá. Cristo habita neste lugar, assim, assado. Olha, mas ele nunca se afastou de nós. Ah, mas ele está voltando. Ele já voltou. Nós é que não estamos enxergando.
Ele já está presente. Ele nunca se apartou de nós. Como vai ser a revelação dele? Quando nós o quisermos ouvir. Nós estamos tão preocupados com o mundo que esquecemos o principal: enxergar Cristo. Ter a visão espiritual, buscar a visão espiritual, ver Cristo. Descendo com toda a sua glória sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Ainda mesmo essa semana me passaram uma mensagem ó, de novo de Efésios, né, da armadura. E até num dos meus estudos ano passado, do comparativo de Paulo assistindo da sua cela, talvez por uma janela estreita, sei lá, uma fresta estreita, vendo os soldados romanos, aquilo inspirou ele, o capacete, a couraça, os calçados, a espada, o escudo. Aquilo tudo deve ter inspirado Paulo a nos deixar aquela pérola. E muita gente começa a fazer indagações desse tormento, dessa tempestade, disso tanto. E aí querem fazer aquele imaginário de um soldado medieval, um templário, com aquela armadura, montado num cavalo, com a sua espada reluzente na mão, aquela coisa toda. Quando a luta de Paulo, a armadura de Paulo, era a fé. Simplesmente a fé. E essa fé que contagiava todos que estavam na prisão. Todos que estavam ali aprendendo de Paulo. Desarmados, descalços, nus, mas equipados. Sem demagogias. Dentro da própria realidade suja de uma prisão. Mas cheio da armadura de Deus. E hoje nós estamos prisioneiros da religiosidade, que nos coloca um visual de armaduras medievais. Quando Cristo é a simplicidade. A mais a armadura de Deus. Um mendigo de repente caído na rua, do que aquele que frequenta a igreja todos os dias e se diz homem de Deus. Porque ele não aprisiona pessoas. Pelo contrário, ele espera ser servido. Porque ele não tem. Como Cristo mesmo diz. Aquele que quer ser servido, primeiro tem que servir. E é isso que entra na nossa porção de hoje, onde motiva a fé. E ele nos lança a parábola, a tenda e as estrelas. Um homem saiu de sua terra e caminhou até onde a voz o guiava. Na primeira noite, dormiu sob uma tenda, olhando o céu, que parecia infinito. Perguntou o Senhor: como saberei que não estou perdido? A voz respondeu: conta as estrelas, se podes. Reação de todo ser humano. Começou a contar. 1, 2, 3, 4, 100, 1000, 10.000. Não dá para contar. Porque percebeu que as estrelas não eram números, mas promessas. E o Senhor disse: enquanto houver céu, haverá caminho.
E o homem adormeceu. E em seu sonho viu cada estrela se transformar em um rosto. Lech Lecha, a porção de hoje, é o chamado da fé, que rompe a zona do conhecido. Cada estrela é um passo. Cada rosto é uma promessa que ainda se cumprirá. A obediência de Abraão, né, é o modelo da jornada espiritual sair para dentro. Como assim sair para dentro? Exatamente. Deixar a terra da comodidade e andar pela voz da promessa. Essas três parábolas que nós falamos, de Bereshit, Noah e Lech Lecha, criam um movimento narrativo perfeito. A criação, a restauração e o chamado. Ou nos termos espirituais, a luz, a aliança e o caminho. E isso daí nos traz uma visão toda especial. Pois a expressão Lech Lecha significa literalmente, vai para ti mesmo, ou vai em direção à tua essência. Não é apenas uma saída geográfica, como muita gente coloca, mas uma viagem interior. O chamado de Abrão para tornar-se Abraão, a criatura natural, para ser pai da fé espiritual de nações. Os ensinamentos apontam que aqui nasce o conceito de emuná. O que é isso? Fé viva. Não uma crença cega, mas a confiança ativa no Senhor. A jornada de Abraão é o molde da vida messiânica. Deixar o conhecido, seguir a voz e crer no invisível. Sai da tua terra, ecoa no Evangelho, quando o Senhor Jesus diz, segue-me, eu te farei pescador de homens. Lá em Mateus 4,19. Assim como Abraão deixou Ur dos Caldeus para ser uma bênção para as nações, o Senhor Jesus deixou a glória eterna para reconciliar todas as nações com o Pai. O chamado messiânico é sempre sair para abençoar. Lech Lecha vai para seres uma bênção. Por isso que ele é uma jornada interna. Porque tem que nascer de dentro de você. Tem que brotar de dentro de você. Como o Senhor mesmo diz, o tempo inteiro. Se você não morre para você mesmo, você não nasce. A semente que não morre, não gera. Então, Lech Lecha é o início da ascensão espiritual. Ou seja, aliar, que todo mundo fala, seria o arrependimento. O arrependimento de estar distante da verdadeira palavra de Deus, dentro do sentido espiritual de fato, e não da religiosidade. Abraão representa o primeiro ponto do desejo corrigido. Dentro de toda a humanidade. Segundo os ensinamentos, ir para si mesmo é deixar os níveis inferiores de desejo, as motivações do ego, e avançar rumo ao verdadeiro eu, que deseja apenas se unir à luz. Cada terra que Abraão abandona é uma camada do ego. E como todos se lembram,
Aonde ele parava, erguia um altar. E cada altar que ele levanta é um novo grau de conexão com o Senhor. Significa tipo, eu não estou parado, Pai. Eu estou evoluindo, eu estou crescendo. Eu estou ouvindo a sua voz. O Senhor me prometeu. O Senhor me fez promessa. E a promessa foi, farei de ti uma grande nação. Refere-se a uma linguagem interna para a multiplicação das centelhas de alma que serão despertadas por meio da sua obediência. Ou seja, a sua circuncisão é uma aliança, é um símbolo físico para a restrição do ego, cortar o excesso da recepção, para abrir espaço para a doação. Assim como Deus. Deus, ele só doa. Ah, mas eu faço oferenda para Deus, oferta lá, eu faço o sacrifício para Deus. Você faz para você. Você faz para massagear seu ego. Você faz para agradar a si próprio. Deus não precisa de nada da gente. Ah, mas ele colocou então para que o dízimo? Simples. Muito simples. Se você não se disciplina, ele coloca a disciplina. E hoje em dia o que mais pesa numa igreja chama dízimo. E lá vem ele falar de novo de dízimo, que precisa doar para a igreja. Eu falei, não vou fazer cobrança não, pelo contrário, longe de mim isso. Se o Espírito Santo não te toca, quem sou eu para pedir? Ah, mas está escrito lá que muito pastor fala, pedir será dado. Estou falando para vocês. Isso se chama religiosidade. Ele é dependente do que a sua, como é que se diz, o seu ego, em ofertar. Aquela coisa de tipo, eu vou dar aquela coisa toda. Ele é dependente do teu ego. E não do que Deus dá a ele. Como assim é e deve ser um sacerdote? Dependente de Deus. Quando ele se torna dependente de Deus, o coração de todos da igreja anseiam de verdade se dá. Então não vem dízimo, não vem oferta, vem corações, vem amor. Porque sabe que esse mesmo amor será retribuído e multiplicado sobre a vida de todo ofertante. Não é o valor, não é a quantia, não é 10%, não é 20%, não é sacrifício, não. Não são pactos, não são nada disso. É um amor que você derrama. Porque o sacerdote se deu primeiro do que você. E assim, Lech Lecha é o início do Tikkun de Abraão. A correção que transforma o desejo de receber em desejo de dar. O Espírito Santo continua chamando os Abraãos desta geração. Deixa o que te limita e vem comigo para um lugar que ainda não viste. Esse é o ensinamento. A fé é a resposta à voz que vem antes do mapa. Quantas vezes você quer ir para algum lugar, você já está logo lá no GPS, não é isso? E muitas vezes você não sabe nem aonde é e nem como chegar. Mas você coloca no GPS. E você vai certo.
Isso é fé. Isso é fé. O lugar que você nunca foi, você confia no GPS. Fé é o teu GPS espiritual. E quanto mais intimidade com Deus, quanto mais fé você aviva dentro de você, mais você sabe para onde tem que ir, o que você tem que escutar. E a zona de conforto começa a ser um desconforto. Porque andar com Cristo não é se acomodar. Ah, agora estou em Cristo, estou na graça, estou nisso, estou naquilo, e fica por isso mesmo. Não. Você viu alguma vez Cristo parado? Ah, mas o senhor não dormiu. Vamos lá que tem muita coisa para fazer. Não foi assim que ele falava? Quando tentava dormir, o mar levantava. Ô, você quer que a gente morra? Para aí um pouquinho, porque o povo está assustado aqui. Mas ele andava sobre as águas, mesmo turbulentas, mesmo agitadas e tudo mais. Hoje não podemos ver uma turbulência que já caímos em desespero. A fé vai embora, some, evapora. Por quê? A zona de conforto ainda impera. Em cada renúncia, há uma revelação. Em cada altar, um novo derramar. O crente que atende ao lerra, ou seja, vem para você. Mas esse chamado que vem pelo Espírito Santo, você entra num nível mais profundo da comunhão. É o Pentecostes. Ler é o Pentecoste coletivo. O chamado. Se todo mundo lembra do livro de Atos, Pentecoste quando desce, ele vem como fogo. É isso que você está olhando? É isso, a religiosidade que você olha? Que tem que descer como fogo, que tem que queimar, tem que agir como isso, aquilo. É isso que você está olhando para cadê os seus olhos, o seu ego, massagear a sua pseudo-fé? É isso. O Espírito Santo veio, tocou 3.000 de uma única vez. De uma única vez. Botou palavras na boca de Pedro, lá vieram 3.000 convertidos. E todos entendiam as línguas estranhas. E hoje? Desce fogo na igreja. Quantos você converte? Quantos aceitam Jesus na sua igreja? De verdade. De verdade. Quantos aceitam esse desafio de ir e fazer discípulos? Quanto de fogo entra dentro de você? Quanto de calor realmente aviva? Ou você precisa ficar dançando lá pela igreja? Voando de um lado para o outro. Estou no Espírito Santo. Aquela coisa toda. Parecendo um véu perdido. Ou um peão bobão. Estou no Espírito Santo. Não, você está na desgraça. Você está na desgraça, filho. Por quê? Quando o Pentecostes vem, o Espírito Santo desce. É Deus tirando o homem do templo de pedra para habitar em templos vivos dentro do seu coração. Não são as pedras que vão fazer você ser uma igreja, mas o teu coração. Quando o Pentecostes entra dentro do teu coração, você entende essa força de teu chamado, é porque você entendeu, venha para ti. Venha para ti. Sair da zona de conforto espiritual é o primeiro passo da transformação.
O chamado de Abraão é também o chamado do discípulo messiânico. Sair para ser bênção. Você entra na igreja, glória a Deus, aleluia, canta os louvores. Oh, que palavra boa. Saiu lá fora. Não, aquele é bandido, aquele é malandro, aquele lá, já vem mendigo, já começa a qualificar as pessoas. Você percebeu? Ó, você está dando tiro, setas, para cima das pessoas que Deus está colocando na sua frente, quando você deveria ser bênção. Jesus faz o mesmo convite. Segue-me. Obediência abre portas que a lógica nunca poderia destrancar. Por isso que ele faz as coisas loucas, para enganar as sábias. Ler é aliar, ou seja, o arrependimento para a ascensão da alma. Abraão representa o primeiro desejo corrigido. O ponto em nós que busca a luz por amor. É aquele pontinho no coração que vai transformar tudo, que vai incendiar. Aquela pequena brasa. A nossa Brit Milá, a aliança, é o símbolo da restrição do ego. É esse caminho. Nós somos egoístas. Responder ao chamado do Espírito Santo é o início da transformação. O altar da fé é erguido no caminho, não na chegada. Olha quantos altares Abraão, Isaac e Jacó fizeram. Porque cada coisa que eles faziam é vontade de Deus. É vontade de Deus. E hoje, quais são os seus altares? E aí que nós colocamos. Onde você tem que decidir. Que caminho eu sigo? A fé? Ou a razão e lógica? Ler é o chamado que nunca envelhece. Sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. A fé é a jornada, não destino. A fé não é destino. É o que vai te dar no caminho. Sem fé você não percorre o caminho. Sem fé você não anda com Cristo. Porque Ele é o caminho. Como você quer andar com Cristo sem fé? Impossível. Por isso que você não vê Cristo. Não tem fé. Deixar o conhecido para seguir a promessa é o início de toda a transformação. Quantas vezes você já falou, tem a promessa disso, profetizaram sobre isso na minha vida, aquela coisa toda, e nunca aconteceu. Mas você foi pela fé? Você ouviu o chamado? Ou você só quer dar o passo? Quando tem certeza que é seguro para você. Você não se lança na fé. E mesmo quando encontra, nesse caminho todo, alguém para te ajudar, você faz dessa pessoa um altar para você se apoiar pela lógica, não pela fé. Porque o teu caminho, você se renuncia a percorrer pela fé. Porque você fica procurando pessoas para se depender dessas pessoas. Porque se você tropeçar,
Tem alguém para te segurar. Mas quando você anda pelo caminho na fé, você anda com Cristo. Você pode até tropeçar, mas Ele nunca vai te deixar cair. Quem atende à voz do Espírito anda ainda mesmo que sem mapa. Encontra o caminho, o altar e na obediência o seu futuro. Cada passo dado em fé é uma semente que germina na eternidade. Como você quer andar a partir de hoje? Como você deseja avançar no seu relacionamento com Deus? Como você quer caminhar se o teu próprio ego, se os teus próprios desejos, se as tuas próprias vontades pessoais são superiores à vontade de Deus. Quando nos tornamos dependentes verdadeiros de Deus, como servos obedientes, compreendemos que a presença dele é tudo que precisamos. Só a presença dele nos basta. E há de chegar ao ponto que nem a própria Abraão, que vai ter que decidir entre o sacrifício do filho e a renúncia da obediência a Deus. Ler é mais ou menos isso. Começa renunciando os nossos filhos internos, que são mimados. Ah, se não me derem isso, não me fizerem aquilo, então não vou falar mais com aquela pessoa. Ah, mas eu não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo, mas daqui a pouco está fazendo de novo. Ah, é a minha natureza. Aquela velha desculpa. Já percebeu? Quando se busca desculpas, é porque nunca houve arrependimento. Nunca houve vontade de fazer a graça com Deus. E é nisso que nós temos que refletir. Quantas vezes você vai ficar aí protelando a tua promessa? Porque você quer ser bênção. Mas protela e envergonha a tua própria promessa. Você é luz que tem que resplandecer. Como o próprio Senhor Jesus coloca. Se coloque em lugar alto. Se coloque junto com os teus irmãos para resplandecer e iluminar todas as nações. O órgão luz para as nações. Esse é o objetivo. Desde o começo, a criação, a transformação e o envio. Vá! Mas Abraão não estava conversando com uma pessoa. Estava conversando com uma voz. Ele não viu, não sentiu. Simplesmente ouviu. Tinha todas as mordomias, tinha tudo que precisava. Mas, ei, não é isso que essa voz está me dizendo. Isso não é o suficiente para o reino de Deus. Esse selo está em mim, está escrito aqui. Que eu tenho que ser bênção para todas as pessoas, todas as nações. E o que você é hoje? Se você coloca a Bíblia como a tua profissão de fé, aceitou Jesus, que ele mesmo diz que Abraão é o pai da fé. Tem fé? Para ser bênção
para todas as pessoas? Ou você ainda tem restrições? Avino chamai, Senhor, Pai nosso que estás no céu. Dá-nos, Senhor, ouvidos para ouvir o teu ler-lerra, que vai em direção à tua essência. Ensina-nos a sair do que é pequeno, para viver, Senhor, o que é eterno. Segundo o nosso coração, Senhor, faz a Brit Halev. Remove o que impede a tua luz de fluir, Senhor. Que nosso caminhar se torne altar. E nossa fé seja semente para as nações. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Que não saiamos daqui, Senhor, da forma como entramos. Mas sejamos despertados, Senhor. Conscientes do que temos realmente, Senhor, que fazer essa batalha interna. Que temos que nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito. Que nós saiamos daqui hoje com essa certeza, meu Pai, que a Tua glória repousa sobre todos nós, Senhor. E não apenas repousa, mas movimenta. Como água turbulenta. Porque o seu filho mesmo disse, haverá tribulações. E como é bom, Senhor, quando há essas tribulações, que é justamente onde nós vamos, pela fé, superar todas essas dificuldades, meu Pai. Não para nosso mérito, não para nosso orgulho, mas sim para a honra de teu santo nome, meu Pai. Porque nós apenas caminharemos pela fé. Na fé que o Senhor nos ensinou a ter. O Senhor nos motivou. Que o Senhor nos trouxe até este dia, Senhor. Foi pela fé. Sabemos, Senhor, que daqui não sairemos vazios, mas modificados e transformados, Senhor. No teu desejo. No teu desejo de que sejamos doadores da tua luz, Senhor. Para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Pela tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, meus irmãos. Que o Senhor os abençoe. E não esqueça, amanhã vamos continuar.